É uma alegria estar com vocês, começando hoje a nossa primeira aula, uma aula introdutória à pedagogia clássica, mais do que um curso. Eu sei que nós tratamos, às vezes, como um curso porque estamos até habituados com essa nomenclatura, mas eu gosto de chamar de formação, porque um curso nós podemos fazer de maneira um pouco mais passiva do que a proposta que eu quero apresentar para vocês hoje. Então, esse momento com vocês é um momento introdutório, como eu já disse, um momento que vai nos ajudar a entender como que nós precisamos participar, qual que é a maneira mais ativa, a maneira com que nós teremos um maior aproveitamento dessas formações. Então, essas formações, como vocês verão, elas vão ficar gravadas. Nós temos hoje uma sala online, um classroom, né, onde eu colocarei posteriormente essas gravações, mas eu recomendo sempre que sejam, que as participações sejam no, ao vivo, online ao vivo. Por quê? Porque as perguntas, os momentos de partilha, de troca que nós faremos aqui, sempre tentarei fazer pelo método socrático, né? Em alguns momentos farei as apresentações, as formações, um método mais expositivo, mas em alguns momentos um pouco mais socrático. Então, a participação de vocês é muito importante, é fundamental, eu diria, né? Que vocês estejam aqui mesmo. Eu gosto muito daquela frase, aquele ponto do caminho de São José Maria Escrivá, onde ele diz: faz o que deve, está no que fazes. Se vocês, vocês que aderiram a essa formação, que disseram sim para esse momento, alguns de vocês entenderam que é o que deve ser feito nesse momento, sim ou não? Entenderam isso, né? Olha, o colégio está pagando para vocês, é isso? Esse momento conosco? Vocês ouvem bem? Sim, professor, é Está dividido. cortando? Aí é dividido, certo. Então, há um investimento por parte do colégio, há um investimento de 50%. Obrigado, Luciano. É, ou seja, nós estamos aqui, não estamos para brincadeira, né? Nem eu, nem vocês. Depois de um dia, a Suzana e a Sofia já partilharam comigo, depois de um dia cheio, né, um dia completo de atividades, Luciano colocando crianças para dormir, eu sei muito bem o que é isso. Eu quero falar um pouco disso com vocês hoje. Nós não podemos dissociar a nossa vida de estudos, a nossa vida, a nossa vocação intelectual, o nosso apostolado educacional e pedagógico da nossa vida. Nós somos casados, somos mães, pais, filhos, alguns de vocês mais jovens ainda por descobrir o seu estado de vida. Então, nós somos pessoas que não vivemos apenas para os estudos, mas o estudo, o intelecto é o caminho pelo qual nós conseguimos contemplar a Deus. Então, uma vez que nós entendemos isso, nós entendemos que nós precisamos também ter uma dedicação, né? Então, é uma hora apenas por semana, e essa uma hora pretendemos que seja o melhor, o mais aproveitado possível, assim, que nós estejamos aqui de fato, sejamos presentes, tá? Então, eu sempre compreenderei principalmente quando pais e mães fecham a câmera por conta dos filhos. Sempre compreenderei isso. Mas, por favor, estejam com o coração aberto. Eu sei que eu já fiz alguns cursos em que professores, por exemplo, não deixavam que as câmeras se fechassem, né? Mas eu também sou pai, né? Eu também tenho criança que chora à noite, também tenho louça para lavar, também tenho coisas para fazer. Então, eu entendo que é importante, mas se você tiver condições de se organizar para as próximas semanas, para estar, por exemplo, com um caderninho e uma caneta, um lápis. Isso, muito bom, Suzana. Sofia, se vocês puderem, tiverem condições disso, vocês aproveitarão mais. Eu sei que em alguns momentos não vai ser possível, eu sei disso.
Eu sei porque eu passo por isso também. Eu também estudo, eu também faço formações com outros professores. Então, eu passo por isso também. Em alguns momentos, eu peço, professor, eu preciso fechar a câmera, que alguém está chorando aqui, eu preciso ver o que que é. Vou lá e socorro quem está chorando. Então, compreendo vocês, mas vamos nos esforçar para que o máximo possível nós tenhamos condições de estar no lugar adequado, quando for possível, num cantinho, com um caderno e um lápis. Eu vou pedir que vocês comprem alguns livros. Ai, professor, começou, né? Começou a pedir para comprar livro. Mas eu falei para a Suzy, eu farei o possível para que vocês tenham acesso a todo o material que eu tenho. Eu tenho muito material, né? Eu estudo educação clássica já há alguns bons anos, então eu fui adquirindo material de professores muito generosos. Eu também quero ser esse professor que compartilha o que eu tenho com vocês, assim como já fizeram comigo. Mas, em alguns momentos, eu precisarei pedir que vocês comprem. E vai ser bom para vocês, porque o professor precisa ter a sua biblioteca. Estou vendo ali, ó, a Suzana e a Sofia com a biblioteca, né? Aí atrás, ao fundo, nós precisamos ter as nossas prateleiras com os nossos livros. Leremos todos eles? A pergunta que me fazem quando alguém vem me visitar, professor, o senhor já leu tudo isso? Não, não li. Mas pretendo ler o máximo que eu puder, né? Vita brevis, ars longa vita brevis, né? A vida é breve e a arte é longa. Eu não terei condições de ler tudo até o fim da vida, mas lerei o máximo possível, porque essa é a minha missão de vida como professor. Ler, escrever e ensinar. E eu quero falar muito com vocês a respeito de leitura hoje e falar muito com vocês a respeito de escrita, tá? Então, eu vou pedir que vocês façam algumas atividades por escrito. E eu vou dar os caminhos de como fazê-lo. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês já perceberam que nós temos um classroom, né? Deixa eu ver se aparece aqui para mim. Aqui. Deixa eu ver se vai. Por enquanto, não aparece nada para vocês, né? Ainda não? Aqui. Dá para ver? Conseguem ver? Ok. Ótimo, Suzana, Sofia. Essa é a nossa sala, onde nós teremos ali todo o material, todos os livros, e eu falarei um pouco da nossa ementa hoje, do nosso cronograma. Então, aqui eu irei subir as aulas gravadas, todos os PDFs que eu tenho, e também alguns ensaios, algumas críticas literárias, todo o material mesmo que eu tenho para vocês, um material muito rico, que eu venho acumulando, eu vou disponibilizar para vocês. Eu só peço que vocês leiam, que vocês leiam, que vocês se divirtam, que vocês gastem 15 minutos do dia de vocês, meia hora, se puderem, 15 minutos, se tiverem, do tempo de vocês para isso, tá bom? Então, o primeiro material que eu disponibilizei para vocês é um livro editado pela Quirion, chamado Conselhos para a Direção do Espírito, do nosso padre Alphonse Gadri. É maravilhoso esse livro. Esse livro vai falar para nós, vai ser a primeira obra que nós leremos, é uma obra que eu chamo de Introdução à Vida de Estudos. Esse padre, ele, depois do padre Sertilianges, né, um dos padres que mais impactaram a minha vida, quando eu já estava há muito tempo como professor dando aula nas escolas, mas eu eu ainda não entendia que eu precisava de uma vida intelectual. Eu ainda não entendi. Eu acreditava que dar aula era só uma profissão que eu tinha. Então, quando eu
caiu nas minhas mãos esse livro do padre Sertilianges e, posteriormente, do padre Gatri, foi uma virada de chave. Então, quero que isso aconteça com vocês também. Mas, para isso, nós precisamos ler de maneira muito proveitosa. Eu vou dar aqui para vocês algumas orientações hoje de como nós podemos aproveitar bem a leitura dos Conselhos para a Direção do Espírito. É uma obra do século XIX, do padre Gatri, este sacerdote oratoriano, que vai nos ajudar muito. Deixa eu só abrir aqui para vocês acompanharem o nosso cronograma. Aqui. Por favor, me falem se estão visualizando tudo. Conseguem ver? Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais. Ótimo, muito bem. Luciano também está nos acompanhando. Vamos lá. Amanda, você também está aí? Quem mais está conosco? Valdirene, é isso? Valdirene, né? Lembro de você. Depois, se vocês puderem, no final, só apareça só para dar um. Só para eu lembrar de vocês. Eu lembro do Luciano, obviamente, da Amanda, mas a Valdirene não aparece para mim. Bom, vamos lá. Então, nós temos essa imagem aqui do Rafael Sanzio. Rafael Sanzio, ele foi contratado para pintar esse afresco na Capela Sistina. Olha que interessante. A Capela Sistina, nós sabemos que alguns padres, alguns santos padres, né, os nossos papas, sempre entenderam que a arte, que a literatura, que a música clássica, que todas as artes do belo, o cinema. Recentemente, por exemplo, o Papa Leão XIV, ele divulgou a lista dos filmes prediletos dele, né? A igreja sempre entendeu que a arte ajuda a alma a alcançar a Deus. Sempre escreveram documentos. O Papa São João Paulo II, por exemplo, era um poeta, ele era um ator, ele participou de uma companhia teatral na sua juventude. Ele vai escrever uma carta no ano de 1999 aos artistas, em que ele vai dizer que a beleza é a chave e o apelo à transcendência. Por isso que as nossas escolas precisam ser belas. Eu acompanho, né, as postagens do colégio, da escola Sagrados Corações. Eu sei que vocês têm assim um zelo muito grande pela beleza. E isso é muito importante. A beleza nos aproxima de Deus. A beleza salvará o mundo, diz Fyodor Dostoiévski, naquele belíssimo romance O Idiota, né? Então, nós temos, ao longo de toda a história da humanidade, grandes artistas que nos ajudaram a enxergar Deus, a falar de Deus mesmo sem o evangelho, através da arte, através da beleza. Então, Rafael Sanzio, ele foi contratado para pintar alguns afrescos. Ele pintou, de maneira muito especial, 3 afrescos. Eu vou falar de 2 nessa aula introdutória, e em outra ocasião falarei do terceiro. Eu falarei, a princípio, a respeito do Monte Parnaso. O Monte Parnaso, ele é conhecido na antiga Grécia como o monte onde Apolo se reunia com suas ninfas para compor poesia, para que através das águas do rio que jorra aqui, tem uma aguinha, tem uma fonte abaixo dele, o rio Hipocronte, que Camões vai dizer nos Lusíadas, né? Que é a água em que os poetas bebiam para se inspirarem. E ao redor de Rafael vai pintar isso de maneira muito bela, ao redor de Febo Apolo, que é o deus do sol, mas também o deus da poesia, nós teremos as ninfas, as 9 ninfas. Então, teremos aqui Calipso e tantas outras ninfas. Calipso, ela será muito mencionada aqui nas nossas aulas, porque ela é a musa da poesia épica. Então, quando nós leremos a Ilíada, quando nós lemos aqui a Odisseia, a Eneida,
Quando nós lemos os Lusíadas de Camões, nós veremos Calypso sendo invocada. Por exemplo, Homero vai dizer: canta-me, ó deusa, a cólera de Aquiles, o Pelida. Por que ele canta-me, ó deusa? Quem que é essa deusa? Calypso. Kalos, do grego, ope. Kalos, ope. Calypso significa a deusa, a bela palavra, né? Essa musa da bela palavra. Ele precisava de belas palavras para escrever um épico. Portanto, nós teremos Homero aqui, ao lado. Conseguem ver aqui o cursor? Ok? Estão vendo? Então, de azul nós temos Homero. Nós temos aqui, por exemplo, Dante Alighieri. Nós leremos alguns trechos da Divina Comédia. Eu pretendo ler com vocês, pelo menos o Inferno da Divina Comédia aqui. Nós temos aqui Virgílio, poeta romano, que será o condutor de Dante, né, pelos círculos infernais. Então, nós temos aqui Virgílio, que escreveu a Eneida, inspirado em Homero. Nós teremos tantos outros poetas, grandes escritores. Então, seria um afresco um tanto quanto pagão, professor Elton. É isso mesmo. Rafael Sanzio vai pintar um afresco é, em que ele trará todos os grandes nomes. Luciano, agora sim, Luciano, seja bem-vindo, boa noite. Uma alegria ter você conosco, meu irmão. Então, Rafael Sanzio ele vai pintar aqui um belíssimo afresco com toda a poesia pagã, os grandes poetas, e está no Vaticano esse afresco. Opa, peraí, professor, como assim? Sim, era importante para os papas terem esse afresco lá, e é uma das salas do Vaticano em que o Papa assina seus documentos. Então ele precisa, de alguma forma, olhar para aquele afresco e ter a inspiração dos grandes escritores da poesia épica, dos grandes poetas, para assinar os documentos papais. Olha que bonito. E ao lado desse afresco, nós teremos também o afresco da Escola de Atenas, que nós mostraremos um pouquinho abaixo. Bom, vocês conseguem visualizar bem aqui o cronograma da nossa formação? Todos conseguem? Então vamos lá. Nós teremos no módulo um, ele será dividido em 5 módulos. Eu quero ler com vocês aqui, porque eu sei que esses documentos que chegam para nós em grupos de WhatsApp, a gente acaba não conseguindo ler. Eu entendo isso. Também passo por isso. Então, eu queria comentar aqui com vocês sobre, um pouquinho sobre cada obra, né? Eu chamo de preâmbulos, porque são obras que trarão para nós essa introdução à vida de estudos. Eu poderia, por exemplo, começar com o padre Sertilhanges, mas na formação presencial que nós tivemos aí em Jacarezinho, eu já falei bastante sobre o padre, o próprio e-book que eu entreguei para vocês, lembra do e-book? Ele está repleto de citações, de ensinamentos do padre Sertilhanges, então acredito que é uma obra que vocês podem adquirir, podem ter na biblioteca de vocês, mas eu queria dar um passo além do padre Sertilhanges. Dessa vez, eu queria já começar com o padre Alphonse Gatteuil, que é um francês, é um dos autores mais mencionados pelo padre Sertilhanges nas suas obras. Aliás, na sua grande obra, que é a Vida Intelectual, o padre Sertilhanges menciona dezenas de vezes o padre Gatteuil, então vocês conhecerão. É um padre pouco conhecido no nosso meio, mas é uma riqueza que eu quero compartilhar com vocês. Então, vai ser a primeira obra que eu quero que vocês adquiram, tá? Se vocês puderem comprar, eu postei no nosso Classroom o PDF. Ah, mas eu sei o que é ler um PDF, eu sei o que é ter um livro impresso em casa. Inclusive, eu vou falar para vocês o quanto eu gosto, por exemplo, de anotar nos livros, colocar o post-it, de fazer marcações, é, discordar do autor, conversar, dialogar com os escritores, escrevam nos livros, tenham as suas bibliotecas pessoais, tá? Mas eu sei também que o livro, ele não é tão barato, assim, os livros não são tão baratos, então
Às vezes, quando falta dinheiro, a gente tenta encontrar um PDF. Mas se esforcem para terem a biblioteca de vocês. Depois nós leremos As Ferramentas Perdidas, da Dorothy Sayers, que é uma obra também pequena, é um compilado de, de palestras que ela fez, mas, assim, muito importantes para nós. Nós, educadores clássicos, que queremos entender e pensar a educação clássica, precisamos conhecer essas ferramentas de aprendizagem da Dorothy Sayers. É fundamental. É um livro fácil, um livro que dá para ser lido em 2 dias. São compilados de palestras. Então, é uma linguagem muito acessível, mas muito rico mesmo. Vocês vão gostar. Esse aqui é um dos meus prediletos. Esse autor é um autor medieval, Gilberto de Tournai. Ele é extraordinário. Um autor que, olha, nós iremos entender que muito da pedagogia que, que nós vemos hoje como uma pedagogia moderna, tão descaracterizada, tão desconstruída, com todas essas ferramentas ideológicas, toda essa engenharia social, Gilberto de Tournai, ele vai de maneira prática, ele vai nos ensinar a ler os livros, ele vai nos ensinar a meditar. Ele vai nos ensinar a, a darmos alguns passos para além daquele professor que quer apenas ter conhecimento de enciclopédico, ficar citando autores, ficar é, arrotando versos, desculpem a expressão, sabe aquelas poses intelectuais que está a internet hoje está cheio disso. Não, não, Gilberto de Tournai, ele vai trazer para nós o que um educador precisa ter para contemplar a verdade que ele pretende que o seu aluno contemple? O que um educador precisa fazer para experimentar aquilo que ele quer que o seu aluno experimente? Então, ele vai trazer para nós coisas, conselhos muito práticos. Nós veremos uma conversação entre esses autores. Então, vai ser algo extraordinário. Aquilo que Chesterton falava sobre a democracia dos mortos, né? Aquele diálogo entre autores, nós veremos nessas obras. Bom, depois nós daremos mais um passo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. O módulo 2 será a Introdução à Pedagogia Clássica Ars Docenti. Veremos quintilianos, apenas o livro 1, quintiliano, também muito importante para que nós possamos, por exemplo, falar aqueles que ensinam para as crianças, os pedagogos, né? Aqueles que ensinam para os anos iniciais. Quintiliano vai dar conselhos práticos de como nós podemos, por exemplo, demonstrar autoridade para os nossos alunos sem autoritarismo. Ao mesmo tempo, sermos afáveis, mas sem que os nossos alunos nos desrespeitem. Nossa, professor, eu gostaria muito de aprender isso, que às vezes eu não sei encontrar o equilíbrio, às vezes eu sou muito duro, às vezes eu sou muito amigão dos meus alunos. Quintiliano já entendeu como isso precisava ser feito lá atrás. Ele vai nos ensinar na sua instituição oratória, no livro 1. Conselhos práticos também, teremos alguns trechos dessa obra maravilhosa, maravilhosa. Depois nós veremos Mendgert. É, Vocês perceberão que eu faço aqui um diálogo entre obras clássicas da pedagogia, mas também obras contemporâneas. Mendgert, por exemplo, é uma autora ainda viva, uma autora norte-americana, escreveu Excelência e Encanto, uma obra maravilhosa, prática, prática, uma obra que vai falar para nós a respeito, eu mencionei um pouco disso naquele final de semana, sobre a liturgia da sala de aula, como o professor deve se portar. Como para um professor tudo deve fazer muito sentido. Seus atos devem estar repletos de sentido para que o aluno
Não saia da sala de aula sem entender o que está acontecendo. E os alunos não terão aquelas perguntas: ah, professor, para que que eu preciso aprender isso? Não, não. Vai fazer tanto sentido tudo que os alunos entenderão que aquilo é valioso para eles, desde que nós façamos das nossas aulas um momento de encanto, momentos de assombramento, de impactar as almas dos nossos alunos, e ela tem uma proposta de nos ensinar a fazer isso. Então, a grande autora contemporânea Mandy Geertz. Depois nós leremos um clássico da literatura, da pedagogia clássica, que é a doutrina cristã, né? Doutrina cristiana, né, de Santo Agostinho, que dispensa comentários, nós iremos entender um pouco de como a nossa alma é impactada quando nós ensinamos e a alma dos nossos alunos também. Então, Santo Agostinho ele vai dissertar de maneira muito profunda sobre isso. Veremos depois Erasmo de Roterdã, que é chamado de o príncipe do humanismo, né? Erasmo de Roterdã, ele vai, nós veremos um capítulo dessa obra, apenas um capítulo, a educação liberal. Pois eu passo para vocês também, se eu encontrar o PDF, mas vale muito a pena ter o livro, que é extraordinário. Mas nós veremos apenas o capítulo sobre o método de estudo. Como que eu estudo, professor? Não sou eu quem vou ensinar a vocês. É Erasmo de Roterdã, o príncipe do humanismo. Então, grande autor, grande pensador clássico. Depois nós veremos mais um autor. Eu quero intercalar aqui com vocês mais um autor de pedagogia contemporânea, pedagogia clássica contemporânea, que eu acho que eu não estou com ele aqui, deixa eu ver se eu estou com ele. Aqui, John Milton Gregory. John Milton Gregory, ele vai nos falar sobre as 7 leis do ensino. Então, eu não conseguirei fazer essa aula do Gregory, por exemplo, numa segunda-feira apenas. Então, nós gastaremos aí umas 3 semanas mastigando mesmo, mastigando, saboreando cada uma dessas leis. 7 leis do ensino, e ele vai nos dar dicas e conselhos, por exemplo, a respeito de como roteirizar as nossas aulas. Como assim, professor? Eu achei que eu poderia improvisar, eu já dou aula há tantos anos. Não, não. Na educação clássica não há improviso. Nós precisamos estar preparados, nós precisamos revisar os conteúdos, nós precisamos ensinar os nossos alunos a escreverem, a lerem, mas para isso nós precisamos experimentar antes. Eles só entenderão que é bom se eles perceberem que nós amamos fazer isso. Então, é a proposta de John Milton Gregory. Depois nós veremos esse clássico da pedagogia católica, que é o Didascalicon, essa obra mais conhecida, Didascalicon do Hugo de São Vítor, né, sobre a pedagogia, sobre a arte de ler. Então, nós veremos, por exemplo, com o Hugo de São Vítor a respeito da memória, o quanto é importante meditar, o quanto é importante memorizar, não só os nossos alunos, né? Nós faremos, por exemplo, no colégio que eu dou aula, um concurso literário. E esse ano eu irei introduzir uma categoria a mais. Vou trabalhar com eles a categoria de memorização de poemas e declamação. Então, eu já tenho trabalhado nos últimos 3 anos com as minhas turmas, do sexto ao terceiro médio, memorização. Mas eles, quando eles vão declamar, não sei se vocês já viram isso, eles parecem robozinhos. Eles vão lá, as armas dos barões assinalados que da ocidental praia lusitana por mares nunca... Não, 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 não. Eu não quero mais isso. Então, eu estou agora ensinando os meus alunos, e eu queria que vocês também fizessem essa experiência junto comigo, de ensiná-los a elegância, declamar com elegância, aprender a prosódia dos poemas, sonoridade dos versos, e a declamar com maestria, com elegância, como faziam os grandes poetas nos saraus do século XIX, XVIII. Então, eu quero fazer isso com eles. E nós podemos fazer isso com os nossos alunos. Alguns já começaram e já estão, assim, fazendo a gente chorar, segurar para não chorar.
É muito, muito impactante. Depois nós veremos Joshua Gibbs. Joshua Gibbs é um dos meus autores prediletos, desses três contemporâneos. Ele escreveu. Eu sempre gosto de perguntar para os professores nas formações: vocês têm a sensação, às vezes, de que os alunos, você dá uma aula e na aula seguinte parece que os alunos esqueceram de tudo que a gente falou? Ou acontece só comigo isso? Já aconteceu com vocês? E o Joshua Gibbs, ele percebeu isso há alguns anos atrás. Ele resolveu se debruçar sobre esse tema. Ele escreveu uma obra maravilhosa, chamada Algo de que eles jamais se esquecerão. Então, nós leremos esse livro. Esse livro ele vai falar sobre a importância de nós trabalharmos de maneira a impactar a vida dos nossos alunos. Tem uma poetisa mineira chamada Adélia Prado, ela disse que o coração jamais se esquece daquilo que ele ama. Aquilo que o coração amou se torna eterno, diz Adélia Prado. Então, quando nós amamos, sabe aquele professor que a gente ama ele? Todos nós tivemos um professor assim, né? A gente não esquece mais. Então, nós precisamos, de alguma forma, almejar sermos esses professores para os nossos alunos. Ensinarmos de maneira que eles não queiram esquecer, que eles se esforcem por memorizar. Mas para isso nós precisamos ensinar com encanto. Nós precisamos ensinar, como diz aqui, e nós veremos, com excelência para chegarmos ao encanto, né? Como diz a Mendgert. Bom, veremos depois, entraremos no módulo 3, que é um módulo que eu gosto muito, e isso vai fazer com que nós possamos dar alguns passos para além do que de qualquer curso que vocês possam fazer na internet. E aqui eu não estou fazendo uma propaganda, não é o momento do marketing do professor, não. É, eu quero falar por causa dos autores, não por mim. Eu sou apenas um envelope, que eu quero me abrir cada vez mais e me desdobrar para que vocês consigam ler os conteúdos, que eu sou um envelope, então o conteúdo vai passar por mim, de alguma forma, mas não sou eu quem vou entregar para vocês. Se vocês lerem da maneira com que eu vou propor que vocês leiam, se vocês escreverem da maneira com que eu vou propor que vocês escrevam, vocês irão contemplar o que eu estou contemplando que vai acontecer daqui a algum tempo com vocês. E isso vai ser extraordinário, meus amigos. Vai ser encantador, vai ser impactante na vida de vocês e na vida dos alunos de vocês. Porque vocês terão condições de explicar o porquê que vocês ensinam isso. Então, nós leremos, por exemplo, esse autor aqui, que é um autor que eu descobri há pouco tempo que ele era de Sorocaba, ele era da minha região aqui. Luciano, você com certeza conhece ele. Rui Afonso da Costa Nunes, um dos maiores intelectuais que nós tivemos. Ele é diácono permanente, não é? Ele já é falecido. Ah, Ele, tá. ele foi um grande autor, e ele era de Sorocaba, mas depois ele foi um intelectual da USP de São Paulo. Já foi possível ter bons professores na USP de São Paulo. Tá ficando gravado isso aqui, né? Mas eu sei que vocês não vão me complicar depois. Mas olha que interessante, ele foi um grande intelectual, também um grande acadêmico, e ele escreveu uma série de livros, uma série, mas não vai dar tempo. Infelizmente, nós lemos todos, mas eu quero ler pelo menos alguns trechos da história da educação na antiguidade cristã. Nós entenderemos o que é educação de verdade através dos gregos e dos romanos, pela pena de Rui Afonso da Costa Nunes. Depois nós aprenderemos nós faremos um mergulho nessa obra aqui, ó. Essa obra é uma obra de cabeceira, principalmente os professores de literatura. Tem algum professor de literatura aqui? Luciano, eu sei que ele é de latim e música. Não? Depois verão posteriormente essa obra aqui é indispensável, tá? Da Mary Beard. É a grande autoridade que nós temos, também norte-americana, que nós temos hoje, a grande autoridade em Roma antiga. Então, se vocês querem ensinar um dia a Eneida de Virgílio com autoridade, como quem conhece,
tá? Não porque eu fiz o curso lá da Hotmart do professor XYZ que da Eneida, não, mas porque você leu e porque você entendeu, você experimentou. Então, nós precisamos desse livro aqui na nossa cabeceira. SPQR, por que ele tem essas siglas, né? É interessante que é um nome em latim, então é tão grande que eles resolveram colocar em siglas aqui, né? Senatus Populus Qui Romanus. Então, é um livro que fala de toda a tradição romana. Nós aprenderemos sobre Cícero, é extraordinário, sobre a fundação de Roma. Depois nós veremos a cidade antiga de Fuspel Colonges. Esse aqui, a cidade antiga. Vou falar mais rápido para a gente não gastar tanto tempo. Veremos, a minha ideia é ler os 10 primeiros livros das Confissões. Não sei se eu consigo, vamos tentar. Vamos tentar. Nós iremos nos apaixonar. Eu falei tanto do coração inquieto de Santo Agostinho, né? Criaste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração não descansará enquanto não encontrar a ti. Que nós precisamos entender como que Santo Agostinho fez esse percurso educacional. Santo Agostinho ele foi alguém que aprendeu do jeito certo, mesmo tendo uma vida toda errada. Então nós iremos fazer o percurso biográfico e pedagógico de Santo Agostinho através dos 9 primeiros livros aí das suas confissões. Depois, por último, leremos um livro, que é um livro de bolso, que não está aqui o meu, deixa eu ver se está aqui, não está aqui fácil, mas depois eu pego para vocês, é um livro de bolso, de São Basílio Magno, Carta aos Jovens sobre a Utilidade da Literatura Pagã, que é uma riqueza, uma riqueza. Por exemplo, quando nós lemos a Odisseia de Homero, nós teremos comentários de São Basílio. Olha, um bispo doutor da igreja, santo padre da igreja, falando a respeito de Homero, falando a respeito de Ulisses. É encantador, vocês vão se apaixonar. Bom, por último, nós teremos o módulo 5 e aqui já vou indo para o final da nossa apresentação. Nós teremos a introdução à literatura clássica, leremos a Ilíada, a Odisseia e a Eneida de Virgílio, né? A Ilíada e a Odisseia de Homero, a Eneida de Virgílio, e faremos um seminário sobre os Lusíadas. Então, nós iremos experimentar aquilo que nós sonhamos que os nossos alunos um dia também experimentem. Aqui eu queria falar um pouquinho para vocês o que eu pretendo oferecer para vocês. É uma aula semanal, eu quero fazer um e-book no final de cada semestre, um compilado de tudo aquilo que nós vimos, um compilado para que vocês possam revisitar, para que vocês, quando forem aplicar isso nas salas de aula, vocês tenham condições de revisitar. Vocês terão também acesso às aulas que ficarão disponíveis no Class, mas vocês também terão por escrito. Então, esse e-book será um presente que eu quero dar para vocês acessarem, né? De maneira sintética, mas toda a essência de tudo aquilo que nós estamos lendo, né? Essa pilha de livros aqui. Bom, e eu quero propor para vocês, eu quero me colocar à disposição de vocês para uma mentoria em grupos de 6 alunos. Então, aqueles que me procurarem primeiro, eu já vou reservando. Olha, 6 alunos aqui já me procuraram, depois que nós fizermos essa mentoria, grupos de 6, onde vocês vão trazer para mim situações de sala de aula. Olha, professor, Aqui já tem 5, viu, professor? olha, tá vendo? Já Eu fecha a acho primeira mentoria. que está fechada a primeira mentoria. Muito bom, Luciano, muito bom. Vai ser uma alegria, gente. Onde a gente vai trocar, teremos a oportunidade de conhecermos. Eu quero sair da teoria, eu quero que vocês compartilhem o dia a dia, as angústias que vocês têm. Ah, professor, aconteceu uma situação assim na sala, eu confesso que eu não soube como resolver. Eu não terei todas as respostas, tá? Mas eu quero ouvi-los e juntos nós encontraremos dos sábios da pedagogia clássica, de toda a sabedoria que nós pudermos encontrar, nós encontraremos
a direção certa para cada situação. Tenho essa confiança na graça de Deus. Bom, e depois eu quero só compartilhar algumas coisas aqui e já não me alongar muito. Como nós entramos com 10 minutinhos de atraso, posso avançar em 10 minutos hoje? Mas eu costumo ser muito pontual. Pode ser? Só 10, só para falar de algumas coisas importantes com vocês. Talvez um pouco menos. Bom, quais são os princípios fundamentais que eu quero trabalhar com vocês? Eu quero que vocês tenham sempre um caderno. Estou vendo ali o Suzana e Sofia anotando tudo, Luciano tomando nota. Façam isso. Aproveitem o máximo possível e também tomem nota das leituras que vocês fizerem, tá? Mas eu quero que vocês façam isso de maneira ordenada. O que eu percebo hoje nos meus alunos, mas também percebo isso em colegas professores, é que muitos de nós não aprendemos a ler. Como assim, professor? Poxa vida, na primeira aula já falando que nós somos analfabetos? Não, não, não é isso que eu quero dizer. Mas nós precisamos ler do jeito certo. Então, por exemplo, nós temos Lucrécio, essa primeira imagem aqui, vocês conseguem visualizar bem? Lucrécio, ele vai dizer integros accedere ad fontes. Então, nós precisamos integralmente buscar as fontes, mergulhar nas fontes. É preciso buscar as fontes primárias, ir nas fontes primárias, ou seja, ler os grandes autores. Eu poderia ficar aqui horas falando para vocês, mas se nós não lermos nenhuma dessas obras, se nós não meditarmos sobre elas e não tentarmos aplicar isso no nosso dia a dia, nós estaremos perdendo o nosso tempo aqui. Nós, é, de nada vai adiantar vocês fazerem essa formação comigo. Então, eu quero que vocês tenham condições de ir às fontes, de buscar os autores. Por isso que é importante lê-los. E a missão que eu vou dar para vocês é de que vocês leiam alguns capítulos, tá, por semana. Não precisa ler o livro todo, mas tenta se organizar e colocar como prioridade, se você puder, as leituras dessa formação. O segundo princípio fundamental é non schola servitam ditimus. Nossos estudos não devem ser dissociados da vida. O Luciano escreveu no começo, né, Luciano? Estou aqui colocando a criançada para dormir. Imagina se eu falasse assim, não, 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 de jeito nenhum. Só aceito aqui quem está. Deixa a criançada dormir mais tarde. Não, deixa chorar. Não, não, não. Os nossos estudos não podem nos desumanizar. Não podem fazer com que nós percamos a capacidade de sermos melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores pais. Então, a, todo o estudo pedagógico, da pedagogia clássica que nós faremos, vai nos fazer sermos pessoas melhores. Isso é a intenção do coração do professor Elton, tá? Non escola servitam destinos, né? Não dissociar, não tem como. Uma das coisas que mais impactaram no meu professor, no meu tutor intelectual, é que todas as vezes que eu o encontrei pessoalmente, eu o encontrei ao lado da sua esposa e de suas filhas. E o que mais me encanta é o pai que ele é. Claro que, obviamente, que ele é um grande professor, mas o que me chama a atenção é que, além de um grande professor, ele demonstra ser, todas as vezes que eu encontro ele estar ao lado de sua esposa, ele demonstra ser um pai e um esposo muito zeloso, muito carinhoso, muito atencioso. Então, é uma pessoa que entendeu que a vida de estudos não pode ser dissociada de quem ele é. Isso é um risco que nós corremos, de buscarmos uma vida intelectual fragmentada de quem nós somos. Então, eu pretendo que vocês busquem essa unidade de vida, unidade de vida. E aqui, por último, nós temos o São John Henry Newman, né? Agora patrono da educação clássica, né? Ad umbris et imaginibus in veritatem, cada pequena verdade encontrada
nos grandes livros é fundamental para que possamos preparar nossa inteligência para as realidades mais abstratas e profundas. Então, tudo aquilo que nós lemos será também para que nós tenhamos condições. Esses grandes livros, eu volto a dizer, nós precisamos, ao fechar o livro no fim do dia, ali, em alguns momentos, morrendo de sono, depois de lavar a louça, depois de dar atenção para a esposa, para o marido, de dar uma ajeitada na casa e fecharmos o nosso livro, nós precisamos entender isso. Cada pequena verdade encontrada, cada uma delas, nesses grandes autores, serve para que nós possamos preparar a nossa inteligência para realidades muito mais profundas, para a contemplação de Deus, para a contemplação da verdade. É essa a intenção. Então, eu só quero passar aqui a tarefa da semana e eu já me despeço de vocês. Deixa eu só parar parar de compartilhar aqui. Aqui. A tarefa dessa semana, ó, passei só 4 minutos, hein? Ótimo, muito bom. A tarefa da semana vai ser o seguinte: vocês irão começar a leitura do Padre Gatri, tá? Vocês verão que é maravilhoso. Ó, quem não se apaixonar pelo Padre Gatri, pode cobrar de mim depois. Ó, professor, eu li e eu achei chato. Não, duvido que vai acontecer. Ele é muito bom. Ele vai falar de coisas que nos elevam, nos elevam. Então, ele vai falar sobre momentos de silêncio, momentos em que nós precisamos buscar estar a sós com Deus para preparar a nossa aula, para preparar a nossa alma para estar diante dos nossos alunos. Muitas vezes nós entramos na sala de aula tão agitados que os nossos alunos, eles queriam estar em qualquer lugar, menos dentro da sala de aula. Muitas vezes estamos ali com os nossos apetites ali todos desordenados, as nossas paixões todas desordenadas. E onde nós iremos regular isso? Não, eu não quero que vocês sejam máquinas, que consigam citar todos esses autores. Não, eu quero que eu também, a cada nova leitura que eu pretendo refazer com vocês, eu quero que nós possamos meditar, examinar a nossa vida. Na Apologia de Sócrates, há uma frase extraordinária que eu quero fechar essa aula introdutória com ela. Uma vida não meditada não vale a pena ser vivida. Uma docência não meditada não vale a pena ser vivida também, meus amigos. Se nós não, ao final do nosso dia, se nós não fizermos um bom exame de consciência de como foi a nossa aula do dia, e não colocarmos ali, olha, nesse momento eu fui irado com o meu aluno, nesse momento eu descontei nos meus alunos as minhas frustrações, o meu cansaço, mas nesse momento, Senhor, nesse momento eu reconheço que a tua graça me alcançou. Nesse momento, por exemplo, eu reconheço que eu tive uma paciência com ele ali que eu não teria. Então, eu reconheço também que tua mão estava sobre mim naquele momento. Eu consegui ir além do meu cansaço e consegui ensiná-lo com amor. Então, façam esses exames. O Padre Gatri irá nos ajudar nisso. Ele vai nos ajudar. Lembrando que a obra é conselho sobre a direção do Espírito. Então, ele vai ser esse conselheiro para nós. Como que eu leio? Eu leio fazendo divisões dos capítulos. Então, vocês vão, capítulo 1, leiam, são capítulos curtos, então eu vou pedir que vocês leiam o capítulo 1 e o 2, tá? Leiam o capítulo 1 e o 2, e vocês vão dividir. Qual que é o tema central? Então, a divisão vai ser feita da seguinte forma. Tema principal, o tema principal, e nós colocaremos subtópicos, né, aqueles subtemas. Então, você, por exemplo, você pode colocar ali uma orientação que ele deu a respeito de, de escrever todas as manhãs. Você vai colocar lá um tópico, escrever todas as manhãs. Depois, o outro tópico, meditar em silêncio. Coloca lá um outro tópico. E a citação, uma frase que vai fundamentar esse tópico. Então,
vocês farão esse fichamento e vão me apresentar na semana que vem. É muito simples. Talvez essa divisão seja feita em 3 partes, 4 partes, tá? Façam divisões curtas. Eu gosto muito de uma frase de Tournai, Gilberto de Tournai, nessa obra aqui, não está aqui. Ele vai dizer o seguinte, que a nossa memória, ela ama, a nossa inteligência, ela ama frases curtas. Ela ama frases curtas, a síntese. Então, façam com que essas frases curtas, essas sínteses sobre o que vocês lerem, tenha sentido para vocês. A tarefa é só essa. E eu vou depois postar para vocês um artigo que eu escrevi a respeito do padre Alphonse Guthrie, e eu quero que vocês, ao final da leitura do padre Guthrie, vocês irão escrever sobre o que vocês entenderam. Aí, aí é um pouquinho mais trabalhoso. Mas eu vou explicar isso só na semana que vem, tá bom? Como fazer. Existe uma ferramenta chamada Substack. Não sei se vocês conhecem Substack. Eu quero que vocês escrevam por lá. Vocês podem escrever no Word, mas criem um perfil no Substack. Isso vai ser muito importante para vocês. Serão as memórias dos estudos de vocês, tá? Então, a cada leitura, nós faremos um ensaio a respeito da obra lida. Então, nós leremos esse, esse padre, né, esse grande pedagogo, Padre Gatti. Ao final, vocês irão escrever o ensaio de vocês. Vocês vão tomar nota de todos os capítulos e vão juntar tudo isso no ensaio. Ah, professor, é para eu fazer um fichamento? Não, não é para fazer um fichamento, é para fazer um ensaio. Eu vou explicar para vocês como faz um ensaio, tá bom? Eu vou dar um modelo para vocês fazerem. A gente vai aprender. Vocês vão aprender a escrever ensaios, e isso vai ser um exercício maravilhoso, porque o Padre Gatti vai dizer para vocês, escrevam. E vocês vão me ouvir o tempo todo dizer, escrevam. Porque quem não escreve não consegue meditar sobre o que é lido, sobre o que é falado aqui nas aulas. Então, mais do que ler, eu não quero devoradores de livros, eu quero pessoas que meditem sobre as verdades aqui reveladas. E para isso a escrita é a melhor ferramenta. Algumas pessoas, o padre Gartner vai falar isso também, mas Gilberto de Tournai, ele, ele fala de maneira muito bela. Ele fala que algumas almas mais avançadas na vida espiritual, elas conseguem meditar sem escrever. Mas olha, Santa Teresa d'Ávila, ela diz no livro da vida, conhece o livro da vida de Santa Teresa? Ela diz que ela não conseguia estar na presença de Deus, na presença de Jesus, sem um bom livro diante dela. Ela ficou anos assim. Meus amigos, se Santa Teresa não conseguia estar na presença de Jesus sem um bom livro, eu não ouso ler sem escrever. Eu não ouso. Não quero usar e ler sem escrever. Então, anotem, anota no livro, anota no caderno, mas não deixem de escrever. Combinado? Eu vou dar alguns puxões de orelhas, eu vou ajudar a cobrar para que vocês consigam ir dando esses passos. Encerrada essa aula, eu já subo no Classroom o meu ensaio para que vocês tenham uma ideia, mas não precisa escrever sobre o mesmo assunto. Quero que vocês fiquem à vontade, tenham a liberdade de escreverem sobre aquilo que a alma de vocês for mais tocada. Nós estamos falando aqui sobre almas educadoras, tá? Então, aquilo que mais tocar vocês, eu quero que vocês coloquem no papel. Antes disso, eu só quero apresentar aqui para vocês, ó, tá? Só para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? É rapidinho e eu já me despeço de vocês. Rapidinho, rapidinho. Substack, aqui. Deixa eu só. Opa. Essa primeira aula é mais expositiva, porque ela foi introdutória, mas a partir da semana que vem, nós faremos pelo método socrático. Então, se preparem para participar bastante, tá bom? Vai ser muito importante se vocês trouxerem coisas escritas. Olha, professor, eu escrevi isso,
quero ouvir as impressões de vocês sobre tudo. Conseguem visualizar aqui? Aqui, ó, Substack. Conseguem? Acho que não, né? O professor está compartilhando alguma coisa sobre privacidade e segurança. Ah, esse aqui é um, um assunto da minha esposa. Deixa eu ver se eu... Aquilo foi a aba errada que o senhor compartilhou? Foi, deixa eu só colocar novamente aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver se... Agora eu acho que vai, Luciano. Ó, muito Aí. bem. Foi? Ótimo. Uhum. Esse aqui é o perfil do Substack, tá? Então, vocês podem criar um Substack para vocês. Esse aqui é o meu. Podem ver, o meu não tem ainda muitos. Eu estou colocando aos poucos, porque eu escrevi num computador que ele foi para conserto, então eu preciso ainda transferir para cá. Mas, olha, vocês podem ir escrevendo, ó. Tem aqui, ó, Heitor e o sentido da missão de um esposo, a unidade de vida, né? Agamenon, um modelo de como não liderar, a morte de uma elite, da Catabas de Enéas e outros heróis da glória de Cristo. Então, vocês podem ir escrevendo os ensaios a respeito das obras que vocês lerem e vão postando aqui nesse Substack, tá? É muito simples, é muito fácil de fazer, é algo... Eu não pediria se não fosse algo muito prático, muito simples mesmo, tá bom? E olha, quantas páginas, quantas vocês, 2 páginas, 1 página, gradativamente nós vamos conseguindo aumentar, tá bom? Queria, mais uma vez, agradecer a presença de vocês, foi uma alegria começar essa jornada, espero que na semana que vem mais professores possam compartilhar desse momento conosco, e espero que vocês não tenham se assustado, não vai ser nada assim